Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. São 8 horas. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. Luís Montenegro considera que o povo português está com o governo e não com quem vai de megafone para a rua. O primeiro-ministro reforça a ambição de aumentar os salários em Portugal e deixa também avisos à oposição à esquerda. Luís Montenegro discursou ontem à noite no jantar de Natal do PSD em Lisboa para fazer um balanço positivo do último ano. Fala em várias vitórias eleitorais e também projeta um triunfo nas presidenciais, praticamente uma semana depois da greve geral. O primeiro-ministro, presidente do PSD, afirma que a maioria dos portugueses está ao lado do governo. O povo está com o PSD. O povo está com este governo. O povo está com a maioria dos autarcas do PSD em Portugal. Não tenham dúvidas disso. Não se acanhem. Não se deixem levar por aqueles que pegam no megafone e vão para a rua a pensar que têm essa representatividade porque não têm. Não se deixem intimidar por aqueles que vão para as televisões pulular e escrevem muitos artigos no jornal, porque não são esses que representam a vontade maioritária do povo. Não são. Luís Montenegro rejeita, por isso, as críticas e acusações de arrogância de que tem sido alvo por parte da oposição e deixa uma mensagem aos partidos da esquerda, nomeadamente ao Partido Socialista. Porque os portugueses acham isto, porque os portugueses acham aquilo, e depois os portugueses pronunciam-se e têm um deputado na Assembleia da República, têm 3 deputados na Assembleia da República. Os portugueses não acham nada aquilo que eles dizem que eles acham. E os outros, que ainda há pouco tempo tinham uma maioria absoluta e agora têm 58 deputados e não querem aprender com aquilo que o povo lhes disse. O Primeiro-Ministro repete ainda que é preciso aumentar a fasquia dos salários em Portugal. O Conselho de Ministros aprova hoje, de resto, o aumento do salário mínimo nacional para o próximo ano de 870 para 920 euros. É uma subida de 50 euros. Estas declarações de Luís Montenegro surgem numa altura em que uma nova sondagem mostra que a AD voltaria a vencer as eleições legislativas. O Chega continua a ser a segunda força política, seguida do PS. Conclusão do estudo da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Jornal Público. A AD continua à frente das intenções de voto, com 29%. O Chega voltaria a ser o segundo partido mais votado, com 24%, à frente do PS, com 23%. Como quarta força aparece a Iniciativa Liberal, com 9%, seguido do Livre, com 6%, CDU, com 3% e o Bloco de Esquerda a subir para os 2%. Neste estudo, o PAN surge com menos de 1% dos votos. Mas, Carla, a maior diferença em relação a maio é a quebra na avaliação do desempenho do governo. É o pior registro desde que Luís Montenegro é o primeiro-ministro. As avaliações negativas sobem de 24% para 32% em relação ao último estudo, que foi realizado no início do ano. As avaliações positivas estão a cair. Nesta sondagem, apenas 17% dos participantes consideram o desempenho do governo bom ou muito bom. Já quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, vai deixar o Palácio do Belém com uma avaliação positiva. 72% dos inquiridos dão nota positiva ao trabalho do Presidente desde 2016. Apesar da boa nota, não consegue atingir os níveis de popularidade do primeiro mandato. E passamos precisamente para a corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. João Coutinho de Figueiredo considera que as qualidades de António José Seguro não são suficientes para Belém. Já o socialista alerta que a eventual eleição do liberal pode inclinar o país ainda mais para a direita. Os dois estiveram em debate ontem à noite na RTP. Foi um debate quente, com Coutinho Figueiredo a disfarçar uma crítica num elogio. É um candidato a quem reconheço qualidades de integridade e transparência, que eu acho que são requisitos básicos para quem se candidata ao mais alto cargo da nação. Obrigado. Devo, no entanto, dizer-lhe também, com bom da verdade, que acho que não chega. É o requisito mínimo, não chega. António José Seguro tem querido dizer que é um candidato que pretende ser inspirador, e eu francamente não tenho visto grande coisa, e abrangente, e se nem no PS consegue fazer o pleno, dificilmente conseguirá fazer isso no país. António José Seguro acusa, na resposta, explica que há muito a separá-lo de Coutinho Figueiredo e dá como exemplo as posições sobre a reforma laboral. A nossa diferença é que eu votaria tal como estava e o meu adversário promulgaria tal como estava. E, portanto, essa é uma diferença muito grande que serve para demonstrar como a sua eventual possível eleição como Presidente da República reforçava o poder absoluto que já existe no nosso espectro político da direita em Portugal. Nós precisamos ter sensibilidade social e equilibrar o sistema político
Eu sou o único candidato que pode contribuir para essa moderação e esse equilíbrio. Seguro acusa ainda Coutinho de Figueiredo de ter mudado de posição acerca da lei da nacionalidade, um momento que deixou o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal visivelmente atrapalhado. E vamos analisar este debate no explicador de hoje. Contamos com Ana Gomes, apoiante de António José Seguro, e Bernardo Blanco, apoiante de João Coutinho Figueiredo, para ouvir logo a seguir ao Jornal das 9. O Ministro da Educação nega ter acusado estudantes carenciados de degradar as residências universitárias. A polémica começou com um discurso ontem à tarde, seguiu-se uma multiplicação de esclarecimentos, mas a polémica, Carla, está instalada. Porque de imediato PS e PCP, sobretudo, apontaram críticas ao ministro com acusações de discriminação e até pedidos de demissão. Os comunistas anunciaram que vão mesmo apresentar um requerimento com caráter de urgência para ouvir no Parlamento Fernando Alexandre. O ministro estava a apresentar o novo modelo de ação social para o ensino superior quando defendeu que as residências de estudantes devem dar acesso a alunos de diferentes estratos sociais sob pena de se degradarem rapidamente. O Ministério da Educação enviou logo depois um esclarecimento às redações. A tutela diz que é totalmente falso que Fernando Alexandre considere que os cidadãos de baixos rendimentos degradem os serviços públicos. E que sejam os estudantes carenciados os responsáveis pela degradação das residências. Depois do comunicado seguiram-se também várias entrevistas do ministro com Fernando Alexandre, sempre a pedir que se olhe para o contexto das declarações iniciais. Eu acho que o líder parlamentar do Partido Socialista deve ouvir na íntegra as minhas declarações, que é focada na igualdade de oportunidades, na liberdade de escolha, na construção de um sistema de ação social que apresentámos hoje e que é reconhecido por todos como um grande avanço no acesso ao ensino superior pelos alunos com mais dificuldades económicas. E se ouvir a declaração toda vai ver que, obviamente, eu nunca poderia ter dito tal coisa. Aliás, eu pergunto-me quem poderia ter dito tal coisa. A pergunta deixada ontem à noite na CNN Portugal pelo Ministro da Educação, que esclarece o que pretendeu dizer. Fernando Alexandre diz que na origem da degradação das residências universitárias está a gestão dos espaços e não os estudantes carenciados. São 8h07, já a seguir Momentos de Glória. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque esta hora? Os tempos de espera na urgência geral do Amador a Sintra ultrapassam esta manhã as 10 horas. É o que indica o portal do SNS para doentes com pulseira amarela. Há 34 pessoas à espera neste momento para serem atendidas. A Câmara de Lisboa discute hoje a proposta de orçamento municipal para o próximo ano. O PS já anunciou que vai votar contra. Os socialistas consideram que representa uma opção política errada para a cidade. O Chega mantém o sentido de voto em aberto. Donald Trump classificou o regime venezuelano como terrorista e deu ordens para um bloqueio total aos petroleiros que entram ou saem da Venezuela. O anúncio foi feito esta noite pelo presidente dos Estados Unidos, que justifica a decisão com o tráfico de droga por parte de organizações venezuelanas que associa diretamente a Nicolás Maduro. Um dos homens que levou a cabo o atentado em Sydney foi formalmente acusado de 59 crimes pela justiça australiana, incluindo homicídio e terrorismo. Navid Akram continua internado em estado grave. Vai comparecer em tribunal na próxima segunda-feira por videoconferência. O outro atirador, Said Akram, pai do acusado, foi morto a tiro pela polícia. O ataque em Sydney do último domingo fez 16 mortos.